Oi pessoal, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo voltado para principiantes, aqueles que estão começando agora, o crochê ainda não conhece os pontos. Então vou fazer aqui, mostrar aqui alguns pontos para quem está começando mesmo, quer iniciar e ainda não sabe. Quando a gente fala sobre o ponto alto, um ponto baixo, ainda não conhece esses pontos e fica um pouco perdido. Então eu tô trazendo aqui para vocês que estão iniciando, né, esses pontos. Então, para iniciar, tô aqui usando o fio Charme. A minha agulha é o número 2,5. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é 2,5, é clarinho, quase não dá pra ver. Então, aqui vocês quando vão iniciar, não sabe qual agulha que vai usar, na linha que você comprar, vem dizendo os tamanhos de agulha que você pode usar para aquela linha. No caso aqui da linha do fio Charme, você pode usar agulha, deixa eu arrumar aqui essa luz. Você pode usar 2,5 até a número 3. Pode ser essa de 2,5 e pode ser a número 3, né? Para crochê. Aqui tem a agulha para crochê e aqui eu tenho a agulha para tricô, né? Também pode ser usada essa linha para tricô. Então a gente vai fazer aqui o crochê. Tô usando aqui a 2,5 para iniciar aqui o trabalho, né? Vamos segurar a nossa linha, nosso fio aqui. Vou fazer aqui a laçada, um nozinho pra gente iniciar o nosso trabalho. Então, gente, eu passei aqui, ó, fiz aqui com a nossa linha, né, uma letra E aqui, ó, vou segurar aqui dentro desse espaçozinho, eu insiro a minha agulha, dou uma laçada aqui, ó, com a agulha, essa pontinha aqui pra baixo, eu puxo o meu fio e já vou puxando aqui. Está feito o nosso nozinho para iniciar na maioria dos trabalhos, né? Que inicia com corrente e vamos iniciar com esse nozinho. Então, vamos começar aqui mostrando a vocês as correntes. Eu passo aqui, ó, minha agulha por baixo da linha, com sempre essa partezinha aqui da agulha, onde tem esse detalhezinho, vai ficar para baixo, para puxar aqui o meu fio. Não posso estar com ela aqui pro lado, porque ela pode enganchar. Ela tem que estar aqui para baixo, que vai passar aqui, ó, fácil, fácil. Novamente por baixo do meu fio. E puxo, vou lá por baixo do fio e puxo, fazendo aqui minha corrente. Sempre assim, pegando por baixo, não por cima aqui do fio. Pego por baixo e puxo com a minha agulha, essa voltinha aqui da agulha, sempre para baixo, por baixo e puxo. Vou lá novamente por baixo e puxo. Se eu vim assim, vai enganchar. Se eu vim pra cima, também engancha. Então eu tenho que estar com ela sempre pra baixo. Vai passar sem enganchar. Então passo minha laçada e puxo. E aqui está a nossa corrente que a gente inicia qualquer trabalho, ou melhor, qualquer não, né? A maioria do nosso trabalho nós iniciamos com correntes. Então, gente, feita aqui as correntes, eu vou mostrar agora para vocês o ponto baixo. Como é feito o ponto baixo? Eu vou vir aqui, ó, pulo essa primeira correntezinha, na minha segunda corrente, insiro minha agulha, puxo lá o meu fio, ficando aqui com 2 laçadas na minha agulha. Dou uma laçada lá no meu fio e puxo as 2 laçadas que estavam na minha agulha. Novamente, venho aqui na minha próxima correntezinha, insiro minha agulha, puxo meu fio, fico com 2 laçadas na agulha, vou lá novamente, ó, dou uma laçada aqui no fio e puxo
essas duas laçadas que estavam na minha agulha. Fazendo aqui o meu ponto baixo. Sempre que vamos fazer ponto baixo, é dessa forma. Puxo as duas laçadas. Eu não dou laçada antes de inserir minha agulha lá na corrente. Eu vou sem dar laçada nenhuma, insiro minha agulha aqui na minha correntezinha seguinte, puxo meu fio, ficando com 2 fios aqui na minha agulha, vou lá, puxo minhas duas laçadinhas que estavam na agulha e vou seguindo assim, fazendo pontos baixo por toda a carreira, assim. Tá aqui o ponto baixo. Fiz aqui, ó, o ponto baixo por toda a carreira. Agora, quando a gente termina uma carreira, a gente vira o trabalho para fazer do outro lado. Agora eu vou mostrar para vocês o meio ponto. O meio ponto, deixa eu fazer aqui logo duas correntezinhas, que é o equivalente a meio ponto, duas correntes. Vou virar aqui meu trabalho, ó, dou uma laçada aqui na minha agulha, desculpa, deixa eu botar aqui. Dou uma laçada aqui na minha agulha, vou inserir aqui no meu ponto, puxo o meu fio e fico com 3 fios na agulha. Dou uma laçada e vou puxar esses 3 fios ao mesmo tempo, puxo os 3. Dou uma laçada, vou no ponto seguinte, insiro minha agulha, pego meu fio lá atrás, puxo, ficando aqui com 3 fios na minha agulha, dou uma laçada e puxo os 3 fios. Aqui, esse ponto é o meio ponto alto, sempre dessa forma. Puxo, fico com 3 na agulha e puxo os 3 fios. Dou uma laçada, insiro minha agulha no ponto seguinte, puxo meu fio lá atrás, dou uma laçada aqui e vou puxar os 3 ao mesmo tempo, ficando aqui com meio ponto. A primeira carreira eu fiz de ponto baixo, essa segunda carreira com meio ponto. Agora vamos iniciar uma nova carreira, agora com pontos altos. A primeira carreira foi um ponto baixo, a segunda meio ponto e agora vamos fazer uma carreira de pontos altos. O ponto alto, vou dar início aqui com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes, que é o equivalente a um ponto alto. Vou virar meu trabalho, dou uma laçada na minha agulha, venho aqui no meu próximo ponto, insiro minha agulha, puxo meu fio lá atrás, vou ficar aqui, ó, com 3 fios na agulha. Dou uma laçada aqui na minha agulha, vou puxar 2, aí fico com 2, o que eu já tinha e o que eu puxei agora. Dou uma laçada novamente na minha agulha e puxo os outros 2. Dou uma laçada, deixa eu voltar aqui, ó. Eu já tenho um, que foi desse outro ponto que sobrou aqui, né? Tenho uma laçadinha na minha agulha. Eu vou dar uma laçada, vou ficar aqui com os 2. Insiro aqui no meu ponto a minha agulha. Lá atrás vou puxar aqui o meu fio, vou trazer aqui pra frente, ficando com 3 laçadas na minha agulha. Dou uma laçada aqui, vou puxar 2, esses 2 primeiro, fico com 2 na minha agulha. Dou uma laçada e puxo esses 2. Esse é o ponto alto. Então, vou trabalhar aqui com pontos altos. Sempre dando a laçada, puxo 2 e depois puxo mais 2. Deixa eu colocar aqui. Sempre assim. Dou uma laçada antes de inserir minha agulha, né? Quando eu insiro minha agulha, que puxo meu fio, fico com 3, dou uma laçada, puxo 2, fico com 2. Dou uma laçada e puxo os 2. Ficando aqui com essa carreira de ponto alto. Pronto, gente. Terminei aqui minha carreira de ponto alto. É o ponto que a gente mais usa geralmente, é o ponto alto. Né? Quase todos os trabalhos nas peças a gente trabalha com esse ponto aqui. Ponto alto, ele é bem simplesinho de fazer.
Nessa quarta carreira, no caso, que eu já fiz 3 carreiras aqui, meio ponto, ou melhor, ponto baixo, meio ponto e ponto alto. Vou fazer essa quarta carreira com ponto duplo. Vou fazer aqui 4 correntezinhas, que é o equivalente a um ponto duplo. 1, 2, 3 e 4 correntezinhas. Vou virar aqui meu trabalho. Dessa vez eu vou dar 2 laçadas na minha agulha. Novamente vou dar outra laçada, 2. Ficando aqui com 3 fios na minha agulha. Vou inserir minha agulha aqui no ponto. Lá atrás vou puxar meu fio. Puxo aqui meu fio, ficando aqui com 4 laçadas. Vou lá dar uma laçada na minha agulha e vou puxar 2. Puxo os 2 primeiro, vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. Dou mais uma laçada, puxo 2 e fico com 2 na minha agulha. Dou uma terceira laçada e puxo os 2, ficando aqui com um ponto triplo. Ou melhor, desculpa, gente, um ponto duplo alto. Esse é um ponto duplo. Dou 2 laçadas. Insiro minha agulha lá no meu ponto. Puxo meu fio, ficando com 4 na agulha. Vem aqui, ó, puxo 2, fico com 3. Novamente, puxo 2, agora fico com 2. E puxo esses 2, ficando aqui com o meu ponto duplo. E vou seguindo dessa forma. Sempre antes de inserir, vou dar aquelas 2 laçadinhas. Deixa eu desmanchar aqui. Sempre no ponto duplo, né? O ponto alto que a gente fez, eu dou apenas uma laçada e já vou. O ponto duplo, eu vou dar 2 laçadas. 1 e 2. Antes de eu inserir minha agulha aqui, eu tenho que estar com essas 3 laçadinhas na minha agulha, que é o ponto duplo alto, né? Puxando 2, puxo mais 2 e puxo mais 2. Ficando aqui com essa carreira de ponto duplo. Uma carreira de ponto baixo, outra de meio ponto alto, outra de ponto alto e essa de ponto duplo. Vou agora mostrar a vocês a carreira de ponto triplo. O ponto alto a gente fez 3 correntezinhas. O ponto duplo a gente fez 4 correntezinhas. Para esse ponto triplo, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Sempre a gente vai aumentar uma corrente no tamanho do ponto. Então, o ponto alto, a gente deu apenas uma laçada e fez o ponto. O ponto duplo, a gente deu 2 laçadas e inserimos já para fazer o ponto. Esse ponto triplo, vamos dar as 3 laçadas antes de de inserir a agulha no ponto. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Ficando aqui com 4 laçadinhas na nossa agulha. Aqui eu já insiro aqui no meu ponto. Puxo meu fio, ficando aqui com 5 laçadas na agulha. Aí aqui a gente puxa 2, aí fica com 4. Novamente puxamos 2, ficamos com 3, puxamos mais 2, ficamos com 2, até puxar esses 2. Sempre quando restar os 2, é a última vez que vamos puxar. Vamos puxando de 2 em 2. Ó, 1, 2, 3. O ponto duplo, lembra que o ponto duplo a gente vai fazer duplo, são 2. Duplo são 2. O 3, vamos dar 3. 1, 2, 3. Sempre. Então, vamos lá no nosso ponto seguinte. Inserimos nossa agulha, puxamos e sempre puxando de 2 em 2. Aqui, ó, puxo 2. Deixa eu puxar aqui que deixa eu fazer aqui de novo que enganchou. 1, 2, 3.
insiro minha agulha lá no ponto e puxo. Então, vamos lá, sempre de 2 em 2. Puxo aqui 2, vou novamente, puxo mais 2, novamente puxo mais 2, me restaram 2 aqui, que é o último, puxo esses 2, ficando aqui com a minha carreira de ponto triplo. Pronto, gente, já aprendemos aqui o ponto baixo, foi o primeiro, depois meio ponto, depois um ponto alto, ponto duplo e ponto triplo. Vou fazer aqui o último ponto, que é o ponto baixíssimo. Que a gente, vamos inserir a agulha aqui no ponto. Vou inserir aqui sem dar laçada nenhuma, insiro minha agulha, puxo meu fio, mas eu já puxo ele direto aqui para esse outro. Novamente, insiro minha agulha, puxo meu fio e já venho com ele direto aqui. Não vou dar laçada na minha agulha. Insiro minha agulha, puxo meu fio e já venho com ele por aqui. Geralmente a gente usa para fechar uma carreira, quando estamos trabalhando em movimento circular, né? Fechando carreira, ou para acabamento também. Podemos usar para fazer acabamento nas peças. Então, é só inserir a agulha, puxo o fio, não paro por aqui. Eu puxo direto para minha laçadinha que tá na agulha. Tô com uma laçada na agulha, insiro no meu ponto seguinte, puxo meu fio lá e já venho com ele direto, fico só com ele na agulha. E vou seguindo dessa forma, fazendo aqui o ponto baixíssimo. Então, gente, vocês conhecendo cada ponto, já fica mais fácil para vocês seguirem uma receita, assistindo o vídeo, quando a professora fala nos pontos, né? Ah, vou seguir essa carreira aqui, gente, vamos seguir com meio ponto, tal. Você já sabendo, já fica mais fácil para você, né? Então, para vocês que estão começando agora, esse vídeo eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aí seu like, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso, gente. Até a próxima!